Flamengo define se vai utilizar Gerson ou não no Mundial. Além disso, o pai do jogador, o Marcão, empresário, o atleta Marcão, falou que vai colocar a boca no mundo, vai falar tudo que não vem sendo divulgado na semana que vem num podcast. Vamos ver que tanta coisa é essa que o Marcão tem pra falar, né? Além disso, tem negociação do Flamengo com Jorge Carrascal avançando muito e o jogador é dado como praticamente certo para a janela de julho. Tem também o Flamengo preparando uma barca para essa janela que vai abrir durante o Mundial, mas vai se estender até depois do torneio. E José Boto falando tudo em coletiva, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui pra falar tudo do nosso Mengão. Antes de começar as notícias, tá ansioso pro Mundial? Então, meu amigo, eu vou te dar a dica aqui, a gente traz assim nosso parceiro, que é o FIFA Friends Plus, que tá lançando a sua versão 6 no domingo. Mas o que é isso? FIFA Friends Plus é uma modificação do FIFA que deixa você com a possibilidade de jogar com todos os times do Brasil, inclusive no Super Mundial com o Flamengo, com tudo atualizado. As caras dos jogadores, os estádios, tem estádio do Brasil todo, séries A, B, C e D. Entra nesse link aqui que tá na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários para você ter mais informações sobre como adquirir. E também pode jogar aí no YouTube FIFA Friends Plus, mas não esquece de comprar com o meu link aí para me apoiar aqui no canal, beleza? Jabazinho feito, rapidinho, sem enrolação, que eu sei que é aqui que vocês gostam por conta dessa aceleração que a gente faz aqui, porque tem muito canal aí que vai começar lá pros 5 minutos de vídeo só. Flamengo treinando para o Mundial. De La Cruz ainda não foi a campo. Porém, o Plata já fez parte do treino junto com o elenco. Vamos ver aqui os destaques do Léo José da Coluna do Fla sobre o treino do Flamengo. De La Cruz permanece fora do treino. Ainda há esperança dele estar à disposição contra o Esperance da Tunísia na segunda-feira. Plata fez parte do treino com o grupo. A outra parte, recondicionamento físico, mas ele já é nome praticamente certo, inclusive para a estreia do Flamengo. Alexandro e Arrascaeta foram desfalques no treino, mas não por lesão, por controle de carga, porque eles tiveram uma minutagem alta na data FIFA agora que acabou de terminar. Jorginho treinou normalmente com o grupo e também fez alguns exercícios individuais. Gerson trabalhou normalmente e ainda tá no meio dessa indefinição aí no futuro dele com o Zenit. A gente vai falar bastante disso no vídeo de hoje. Tem muita coisa aí de bastidores acontecendo e eu vou trazer tudo para vocês aqui. Felipe Luiz imerso com a comissão técnica, estudando o Esperance para a estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira. Flamengo viajou nos Estados Unidos com uma delegação composta por 78 profissionais para a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. Todos os integrantes são funcionários do clube, sem a presença de dirigentes amadores, mostrando o caráter totalmente profissional da operação. A preparação logística foi intensa e começou com bastante antecedência. O gerente Gabriel Skinner realizou 3 viagens técnicas aos Estados Unidos para definir hotéis, centros de treinamento e trajetos, garantindo uma estrutura eficiente para o elenco. Mais de 3 toneladas de equipamentos foram levadas do Brasil, incluindo materiais esportivos, tecnologia para análise de desempenho, aparelhos de recuperação física e itens de comunicação. A rouparia ainda levou mais de 150 pares de chuteiras e 1000 camisas. Então vai poder trocar camisa à vontade, vai poder fazer o que quiser, que vai ter camisa suficiente por lá. Durante a fase de grupos, Flamengo ficará hospedado em 3 cidades: Atlantic City, Filadélfia e Orlando. Os adversários da equipe rubro-negra serão, como a gente vem falando, Esperance, o Chelsea e o Los Angeles FC.
E agora vamos mudar de assunto, vamos falar da rodada do Brasileiro que aconteceu aí nessa quinta-feira, né? E foi muito boa pro Flamengo, hein? Por quê? Bragantino perdeu em casa pro Bahia por 3-0, Cruzeiro empatou em 0-0 com Vitória, 2 jogos aí que a gente esperava resultados diferentes, e isso foi ótimo pro Flamengo porque ninguém passou o Flamengo. O Cruzeiro chegou a empatar em pontos, mas não passou. O Flamengo continua de líder, o Palmeiras, que é outro que poderia passar, mas ele também tá no Mundial, então o jogo dele também foi adiado, então segue o líder. Flamengo vai passar todo o Mundial como líder do Brasileirão, muito boa notícia, lembrando que o Flamengo agora continua de líder e ainda por cima com um jogo a menos, então ele pode abrir 3 de vantagem caso vença o jogo que fica atrasado aí contra o Sport. Muito boa notícia. Mudando novamente de assunto aqui, vamos falar do presidente da Conmebol reeleito. Alejandro Domingues seguirá como presidente da Conmebol para o seu último mandato. Foi reeleito por unanimidade, sem concorrência, pelos presidentes das federações sul-americanas. Novo ciclo, abril de 27 até abril de 31. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui da nota, ele fica até 27 e aí entra um novo ciclo depois disso, né? Porque não é possível que agora já seja a reeleição para daqui a 2 anos. Então acho que não. Acho que esse mandato agora dele é até 2027. Enfim. Mauro César destacou um ponto muito importante sobre o confronto entre Flamengo e Chelsea. Vamos lá. Tem muita gente que não gosta do Mauro César, tá? Tem coisas que ele fala que eu acho um pouquinho exageradas. Agora, uma coisa a gente não pode negar. O Mauro César tem entre as suas especialidades o campeonato inglês. Ele foi muitos anos comentarista da ESPN e se tem uma coisa que ele entende é de Premier League. E aí ele, assim, levantou um fato que não vem sendo tão falado, que além da questão física dos times ingleses estarem em fim de temporada, o fim de temporada barra um início de temporada, porque dependendo do time deu umas fériasinhas curtas pro jogador, que eu acho que foi o caso do Chelsea até. Então, a condição física dos jogadores, o momento físico vai ser totalmente diferente de outros clubes, por exemplo, os clubes brasileiros. Porém, tem um fator ainda maior, que é a temperatura. O Flamengo enfrenta o Chelsea num forte calor lá na Filadélfia, que pode ser um fator muito favorável para o Flamengo nesse confronto. Porque o pessoal lá na Inglaterra não está acostumado com esse calor nesse nível que pretende-se, que prevê que vai acontecer nesse confronto entre Flamengo e Chelsea. Então pode ser um fator aí, se não decisivo, um fator aí que pode pesar a favor do Flamengo. Mudando mais uma vez de assunto, mais uma notícia dessas que acaba explodindo no momento do Flamengo, dos mais importantes da temporada, que é o BH, o Bruno Henrique, denunciado por estelionato e manipulação esportiva. O Ministério Público apresentou uma denúncia contra o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, pelos crimes de estelionato e fraude em competição esportiva. E aí, falando mais uma vez da questão das mensagens dele para o irmão, etc e tal, e aí a complementação é de que a decisão está na mão da Justiça, que deve analisar se aceita a denúncia. Caso aceite, Bruno Henrique responderá ao processo criminal como réu. Em caso de rejeição, ele vai ser absolvido criminalmente, mas continuará sob apuração da Justiça Desportiva. Então, basicamente, ele também está denunciado na esfera criminal. E aí pode ser um fator complicador para ele, mas ele está integrado ao grupo. A gente vai falar, inclusive, de uma declaração que o José Boto deu sobre isso tudo aí, principalmente sobre essas notícias virem à tona justamente no momento importante do Flamengo da temporada. Enfim, a gente vai tratar disso hoje ainda. Mudando de assunto, o Flamengo prepara uma barca para julho desse ano, para a próxima janela. Flamengo se prepara para uma barca de saídas de julho até dezembro, seja jogadores em fim de contrato ou atletas que sairão vendidos. O clube pode dar adeus a até
6 jogadores ou mais nos próximos meses. Fim de contrato: Pablo, zagueiro, Zé Wellington, lateral esquerdo, Cleiton, zagueiro, e Matheus Cunha, goleiro. Além deles, tem vendidos o Wesley, que deve ser vendido, o Gerson, que já está nessa iminência aí de os russos pagarem a multa rescisória dele, e aí vale lembrar que há rumores sobre vendas de um dos laterais esquerdos, um dos 3, e um dos pontas sendo Michael ou Cebolinha. A gente vai acompanhar, mas a princípio o Flamengo deve ter essa barca aí com aparentemente aí 7 a 8 nomes. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora vamos ver aqui como foi a coletiva do José Botto lá nos Estados Unidos. Ao começar a entrevista, Botto avisou que faria um pronunciamento sobre o caso do Gerson. Ele afirmou que não responderia perguntas sobre o tema, afinal, a entrevista seria para tratar da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, porém, ao ser perguntado se assuntos extracampo, como o de Gerson e Bruno Henrique, poderiam atrapalhar o ambiente do Flamengo, ele respondeu o seguinte: eu não ia responder, mas vou. Quando há uma decisão grande para o Flamengo, há sempre umas notícias. Bruno Henrique é condenado, indiciado, não sei o quê. O atacante, aí, entre aspas, o atacante foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por fraude desportiva e estelionato, como a gente acabou de falar aqui. De fora, me parece estranho, mas não posso opinar. Há sempre um timing para certas coisas aparecerem. Garanto que todos os jogadores e profissionais estão focados e motivados. Essa competição não precisa de motivação extra. A declaração aí do Botto. E aí ele falando do Gerson agora. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar no Mundial e, se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui como todos os outros 31 que estão aqui, prontos para o técnico utilizar. Essa é a declaração do José Botto. A gente percebe também que quando chega perto de momentos decisivos do Flamengo, começa a pipocar esse monte de notícia para desestabilizar, principalmente fazendo com que a imprensa, não só brasileira, mas mundial, tem jornal de tudo que é canto aí, falando dessa situação do Bruno Henrique, falando da situação do Gerson. Então, ele tem toda a razão. Do outro lado, seu Marcão, atleta Marcão, falou sobre o assunto. Marcão, pai empresário de Gerson, promete quebrar o silêncio sobre a situação do jogador do Flamengo. Em meio à negociação com o Zenit, Marcão entende que Gerson está sendo jogado aos leões e garante que contará a sua versão dos fatos em um podcast no YouTube na próxima quarta-feira. Vamos ver o que vai falar o seu Marcão, né? Figura. Ah, meu Deus do céu. Não é melhor nem falar muito mais do que eu acho do Marcão, porque acho que eu já falei até muito. Informação de bastidores agora, para complementar o que eu disse na abertura do vídeo. Flamengo deve utilizar Gerson no Mundial, tá? Até que seja depositado o último centavo da multa do jogador, o Flamengo promete utilizar o Gerson. A informação é que o Gerson está motivado sim para jogar. O Marcão fica soltando que o Flamengo que eles estão chateados com a postura do Flamengo, com a condução. A questão é que o Flamengo até agora, segundo fala o José Botto, não recebeu nenhuma informação vinda do time da Rússia, nenhuma notificação nem do Gerson, nem do Marcão sobre saída. E o Flamengo trata do Gerson como um jogador igual aos outros, como disse o Botto, vai colocar para jogar e só sai com pagamento integral e à vista da multa. Não tem conversa. Essa é a postura hoje do Flamengo. É uma declaração dada por um membro da diretoria, para o Pedrão RN, que trouxe essa informação de que em conversas de bastidores é dito que o Flamengo vai utilizar até a última gota possível do Gerson, vai colocar para jogar
e só sai até pagarem o último centavo que tiverem que pagar. O Zenit, a questão da multa dele por direito de imagem não impede a saída dele, como eu já trouxe nos outros vídeos. Isso aí vai ser provavelmente uma batalha judicial posterior à saída do jogador, tá? Para finalizar, vamos falar de Carrascal, que o negócio esquentou, hein? As negociações já estavam bem próximas. O Flamengo, quando subiu a oferta de 10 para 11 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em variáveis, já estava bem próximo do que pedia o Dynamo Moscou. Agora, o Dynamo está cedendo devagarinho e aceitando esses valores que o Flamengo propôs, só estão alinhando aí a questão das metas. Eles estão querendo que sejam metas um pouco mais simples, com participações em jogos. Em caso de títulos, sejam títulos nacionais. Então, eles estão chegando aí a um denominador comum para que Carrascal, de fato, tenha tudo certo e chegue em julho ao Flamengo. A negociação internamente no Flamengo já é dada como praticamente certa. Então, o Jorge Carrascal já é quase confirmado um reforço do Flamengo para a janela de julho. O negócio adiantou bastante, as negociações estão bastante adiantadas e Carrascal deve ser o novo reforço do Flamengo em julho. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.